Bom, em questão preliminar, né, o que vem a ser intervenção de terceiros? Né? Intervenção de terceiros, então, nada mais é o ingresso de um terceiro no processo que esteja em curso. E a análise do que vem a ser terceiro é feita por exclusão. Por exclusão, ou seja, será considerado terceiro aquele que não é parte. Não é autor, não é réu, é terceiro. Né? Então, todo aquele que não figurar no processo como parte será considerado terceiro. Né? Então, sempre que alguém não participa de um processo e ele ingressa nesse processo e dele começa a participar, tem-se então, nós estamos diante então, de uma intervenção de terceiros. Né? Então, e um ponto interessante, né, de amarração é que o terceiro ele só é terceiro antes da intervenção, que a partir do momento que ele ingressa no processo, ele vai ser tratado como um dos sujeitos, né? Então, se ele intervém ali como assistente, né, para ajudar o autor, né, ele vai atuar ali, então, como na qualidade, ele vai adquirir a qualidade de parte, né? Denunciado a lide, né, quando você denuncia a seguradora, né? Então, temos aqui a presença do meu menino de 3 anos, aqui o Luquinha. Fala oi, Luquinha. Oi. Fala oi pro pessoal. Qual que você quer? Só um minutinho, gente. Aqui é o carrinho dele. Aqui, ó. Então. Pega o Lucas. Só um minutinho, gente. Já volto. Oi, desculpem. Voltei. Meu menino entrou aqui com tudo aqui. Essa porta aqui não tem como trancar. É aquela porta basculante. Então, enfim. Eu estava falando, então, né, da intervenção de terceiros, né? Então, que parte, né? Então, vai ser o autor e réu, o demandante e demandado. E a análise do terceiro é por exclusão, né? Então, quem não figurar como autor ou como réu será considerado terceiro. E para que, então, ele só vai ser terceiro a partir do momento em que ele está fora do processo. Porque a partir do momento que ele ingressa no processo, ele vai ingressar na qualidade de uma das partes ali, né? Atuar conjuntamente ao lado de uma das partes, né, no processo. Então, ele só vai poder se falar interesse ou intervenção de terceiro, né? Só vamos admitir a intervenção de um terceiro no processo. Então, se houver um interesse jurídico, né, na causa. Então, não há que se falar em intervenção de terceiro sem que haja esse interesse jurídico. Não há que se falar em interesse moral, interesse ético, religioso, afetivo, né, de amizade, enfim. Isso não é admissível no processo. Então, você tem que demonstrar, né, se você quiser intervir no processo, né, nessa modalidade, né, então quiser intervir para ajudar o autor ou o réu, então você precisa demonstrar ao magistrado que você tem interesse jurídico na causa, né? E toda intervenção de terceiro, meus caros, passa pelo crivo do magistrado. Então, o magistrado vai fazer um controle da admissibilidade acerca da aceitação desse terceiro no processo ou não. Né? Então, em uma das questões que o magistrado faz a admissibilidade no processo é justamente sobre a questão da presença do interesse jurídico na causa. Né? Então,
E esse terceiro é um outro ponto interessante também. Esse terceiro ele só vai intervir no processo se for um processo existente, né? Então, se nós estivermos diante de um processo existente. Então, esse é um ponto de fato muito importante, né? Um processo pendente, né? Então, e ele vai ingressar ali, ou seja, como parte, né? Ou como coadjuvante, né? No caso da assistência, que é uma modalidade de intervenção voluntária, né? As intervenções, então, elas podem ser voluntárias, em que o terceiro pede para ingressar no processo, ou essas intervenções podem ser provocadas por uma das partes, tá? E a intervenção provocada também é chamada de coacta. Coacta. Vou colocar aí no chat para vocês verem, tá? A intervenção provocada é chamada de coacta, ok? Então tem esses nomezinhos chatinhos às vezes, né? Então, na intervenção espontânea, né, ou voluntária, o terceiro ele vai intervir no processo se ele quiser, se ele tiver interesse, ele pode intervir. Então, ele vai intervir se ele quiser. E nós vamos estudar isso na modalidade chamada de assistência. Agora, quando é uma intervenção tida como provocada, esta intervenção o terceiro ele é trazido para o processo, né? Então, isso acontece na denunciação da lide e no processo do chamamento ao processo, né? Então, vocês vão ver aqui, né, o próximo esquema, que são as modalidades de intervenção. Então, nós temos a denunciação da lide, eu já vou explicar, vou fazer as abordagens conceituais de cada qual e uma ritualística processual, o chamamento ao processo, a assistência, a desconsideração da personalidade jurídica, vocês viram lá no semestre passado, né, em direito civil, né, da pessoa jurídica, e o amicus curiae, tá? Destes, né, a assistência e o amicus curiae são voluntárias, tá? E nas demais são provocadas, nas demais modalidades, ok? Então são provocadas. De amarelo são provocadas e as de azul são voluntárias, tá bom? O magistrado pode convocar também o amicus curiae, né? Ele não precisa, ele pode vir de forma voluntária, como ele pode ser convocado pelo magistrado. Tá? Já vou comentar sobre o amicus curiae, o amigo da corte. Ele visa prestar esclarecimentos para ajudar o magistrado a tomar decisões, né? Então, o grande propósito do amicus curiae, o amigo da corte, né? Amicus significa amigo, curiae, né? A cúria, né? A corte, né? Então, amigo da corte, o amigo do tribunal, amigo do juiz. Então, ele é um terceiro ali, né, que vai intervir no processo para auxiliar o tribunal, auxiliar o magistrado na tomada de decisões com relação a questões de índole técnica. Por exemplo, o que é um embrião excedentário? É possível falar de direitos da personalidade para embriões congelados, né? Então, essas questões envolvendo a biotecnologia, né, por exemplo, são questões bastante interessantes envolvendo saúde, né? Então, que é possível a intervenção de um amigo da corte para auxiliar o magistrado na tomada de decisões, porque os magistrados eles têm conhecimento jurídico, eles não possuem conhecimento de tudo, né? Então, justamente porque é uma limitação cognitiva dos magistrados, apenas no reduto jurídico, né? Presumimos que os juízes conhecem da lei, os juízes conhecem da lei, então é apenas da lei, né? E não de outros fatores externos que por vezes podem influenciar na tomada de decisões, ok? Então, vamos já comentar sobre isso. O amicus curiae, o amigo da corte. Ele não era previsto no Código de Processo Civil, assim como os itens de consideração da personalidade jurídica também não eram previstos, né? Aliás, a desconsideração da pessoa jurídica, cada juiz fazia de uma forma. Então, porque não havia regulamentação jurídica. Então, no novo CPC, nesse código, né, a gente chama de novo ainda, né? Apesar de ser de 2015, ter entrado em vigor em 2016, a gente chama ainda de código novo, né? Novo código, porque ainda não foi também absorvido por todos os magistrados e por todos os advogados. Muitos ainda não perceberam as diversas mudanças que ocorreram
com o advento desta nova codificação. Pois bem, meus caros. Está muito rápido? Parece que estou no 1.25, né? Na velocidade do vídeo. Né? Então, olha só. Vamos falar, então, da denunciação da lide. Deixa eu ver, que eu acho que tem um ponto ali do slide que eu não expliquei. Né? Ah, tá. Então, ó, intervenção de terceiros. Eu pus um conceito aqui para vocês, o ingresso de alguém como parte ou coadjuvante. Então, na assistência, nós vamos ver, né, o assistente ele ingressa ali, né, em auxílio do assistido, né, em auxílio de uma das partes. Né? Então, e nós temos essa intervenção de terceiro, ela vai ser em processo pendente. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Né? Não, eu só disponibilizo depois das aulas, tá? Porque eu já tive vários alunos que eu mandava material antes. Ah, dá para eu anotar, não sei o quê. Ok, eu mandava, o aluno faltava. Ele queria só para dar aquela olhada, ah, deixa eu ver o que é. Ah, não, isso aqui é bobagem, não vou. Então eu não mando antes, eu só mando depois. Tá? Então, uma praxe. Mas eu mando. Assim que eu acabar a aula, eu disponibilizo sem falta. Me cobrem, se eu esquecer, porque é muita coisa para eu lembrar, pode me cobrar, não tem problema nenhum. Não me importo de ser cobrado. Tá? Porque eu. Onde o quê? Não entendi. Não entendi nada. Olha só. Ah, eu mando no WhatsApp mesmo. Acho que é mais rápido, né? Não? Mais dinâmico, né? Tá, todo mundo tá lá, não tá não? Eu mando lá no WhatsApp. Os slides, beleza? Então vamos, meus queridos. Olha só. Eu pus aqui umas situações, né? Umas exceções que não se admite a intervenção de terceiros. Então, no juizado não se admite, né? Mas é possível chamar a consideração da personalidade jurídica lá, é possível. Né? E no controle concentrado de constitucionalidade, né? Nas ações que são propostas do Supremo Tribunal Federal, no STF, né? Visando o controle de constitucionalidade das leis em abstrato, né? Conhecido como controle abstrato de constitucionalidade. Então também não admite intervenção de terceiros, exceto o amicus curiae, o amigo da corte. Aliás, lá no STF é que nós tivemos a figura do amigo da corte, de forma bastante acentuada, e na maioria dos casos o amicus curiae atua justamente no STF mesmo. É que o novo CPC fez, né, aproveitando aqui o ensejo, né, o que o novo CPC fez foi estender o cabimento do amicus curiae, a ação do amicus curiae em qualquer processo. Então, olha que interessante. É que antes era então um reduto apenas das ações de controle concentrado no Supremo, agora o amicus curiae, então, cabe em qualquer processo. Tá bom? Já chegaremos lá. Acho que hoje não deve dar tempo de eu falar do amicus curiae nem no incidente de consideração da personalidade jurídica. Talvez só dê tempo de eu falar de denunciação, chamamento e assistência. Né? Mas vamos ver. Vamos lá. Né? Vamos tentar. Então, vamos falar da denunciação da lide. Né? Olha aqui, eu pus uma abordagem conceitual, né? Então, o propósito é fazer com que um terceiro venha litigar em conjunto com o denunciante. E se houver condenação deste, né, o denunciante, o denunciado irá ressarcir o prejuízo do mesmo. Né? Eu até citei o caso, né, eu citei de exemplo, vocês vão se lembrar na aula passada, eu citei de exemplo a seguradora. Lembra? Então, se alguém propuser ação contra o segurado, um segurado, este poderá denunciar. Essa palavra denunciar é muito estranha, né? Não tem muito. Ideal seria convocar, né? Então, a seguradora, né? Poderá denunciar a seguradora em juízo para que esta integre a relação processual junto com o segurado. Caso este perca, quem arcará com
a indenização será a seguradora. Ok? Então, ó, olha que interessante. Denunciação pode fazer com o terceiro, seguradora, venha litigar em conjunto com o denunciante, segurado, e, se houver condenação deste, quem? O segurado, né? O denunciado, seguradora, irá ressarcir o prejuízo do segurado. Né? Então, o grande propósito é chamar, olha só, você trazer para o processo da denunciação da lide, você trazer para o processo alguém que tenha um dever, por lei ou por contrato, de garantir uma relação jurídica, né? O dever de garantir uma relação jurídica. Então, esse é um ponto muito importante para você mentalizar, tá bom? Então, fica aí esse exemplo, o exemplo clássico, né, da seguradora. Com o Humberto Teodoro Júnior, fala que na verdade, para evitar, olha só, meus queridos, que o autor propôs ação contra o réu, para evitar que esse réu, que tem um contrato de seguro, tem que propor uma outra ação contra a seguradora para ser ressarcido dos prejuízos, para evitar esse tipo de situação, que existam duas ações, né, do demandante contra o segurado, depois do segurado contra a seguradora, são duas ações, então, que é o que a gente chama de ação de regresso, né, que aquele que tinha o dever de indenizar, de assegurar, então ele vai sofrer esse tipo de ação, né, chamada ação de regresso, ou ação regressiva, né? Então, para que se evite que existam duas ações, né? Então se permite que numa mesma ação, olha que interessante, uma mesma ação, nós tenhamos então a vinda desse terceiro, né, que tem o dever de garantir, né, a vinda desse terceiro para o processo, para que ele responda conjuntamente com o denunciante. Né? Então, olha que Humberto Teodoro Júnior fala. A denunciação tem uma dupla função. Olha que interessante. De notificação do terceiro acerca da existência do litígio. Eu não concordo com essa expressão, até porque acontece aqui a citação do denunciado. Não notificação, são termos distintos. Aliás, notificação nem existe no processo civil. Né? E propositura antecipada aqui, ele mandou bem. Propositura antecipada de uma ação de regresso, né, em face de quem tem a obrigação, a lei e o dever de garantia, ó, obrigação de ressarcir os prejuízos do denunciante. Olha aí o dever de garantia que eu acabei de mencionar para vocês. Dever de garantia. Né? Na eventualidade de vencido. Esse é um ponto muito importante. Vencido na ação originária. Entenderam este slide aqui? Essa explicação? Então, o grande ponto aqui é o dever de garantia. Alguém tem o dever de garantir eventuais prejuízos que eu for sofrer? A resposta é: tem o dever de garantia? Ok. Então, eu vou denunciar a lide esta pessoa que tem o dever de garantia. Né? Então, é muito interessante esta possibilidade. Tá? Tem uma outra bastante interessante que eu já vou comentar. Aqui, ó. Aqui, ó, alienante imediato. Né? É uma outra possibilidade. Que é da seguradora, isso aqui, ó. Aquele que estiver obrigado a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, obrigação por lei ou obrigação pelo contrato. Então, no caso aqui, nós demos foi o contrato de seguro, né? Contrato de seguro. O que mais ocorre, né? Mas, olha, tem essa outra hipótese que é muito interessante. Processo relativo à coisa. O que é coisa, gente? Coisa é um bem, né? Tá? Bem. Pode ser móvel
móvel ou imóvel, cujo domínio foi transferido ao denunciante. O que significa isso? Eu comprei um bem. Só que, olha aqui, a fim de se exercer direitos que resultam da evicção. Redação horrorosa, né, do Código de Processo Civil. Então, mas o que significa isso daqui? Olha só, me acompanhe. A evicção é a perda de um direito, de um bem, por decisão judicial. Por decisão judicial. Eu lembro de um caso de um tio meu, ele gostava de ficar trocando de carro toda hora, e ele comprou um carro que foi roubado. Comprou, por exemplo, de um garageiro. Né? Mentalizou? Você comprou um carro roubado. Comprou de uma garagem. E aí, o proprietário, imagina que descubra, né? Vai lá e entra com uma ação, né, reivindicatória. Né, uma ação, de entrega de coisa contra você. Qual coisa? O bem. Você foi citado para aquela ação, né, para entregar o bem, sob pena de busca e apreensão, sob pena de multa, né, se você não entregar o bem. Então imagina uma ação, e o cara tá alegando lá que ele é o legítimo proprietário, que esse carro foi roubado, clonado, sei lá o que pronto. Né? Então o carro é dele, o carro não é seu. Ah, mas eu comprei esse carro da garagem ali, do fulano, ou da concessionária e tal. Né? Então olha aí que interessante. Essa concessionária, essa garagem, ela tem o dever de me garantir a lisura dessa venda ocorrida. Então imagina, eu estou lá sofrendo uma ação de obrigação de entrega de coisa. O carro tem que ser entregue para o legítimo proprietário, que demonstrou lá ser o legítimo proprietário. E eu vou ficar no prejuízo? Mentalizou? Vou ficar no prejuízo? Não. O que eu vou fazer? Vou denunciar a lide quem me vendeu. Quem me vendeu vai vir para o processo. Porque aí o juiz verificando, olha, infelizmente esse carro foi roubado, vai ser apreciado lá nas esferas criminais, não me perguntes penais aí, eu não tenho interesse em responder isso, né? Eu não respondo questões da área penal. Então imagina, ó, vai ser apurado lá em processo penal, né? A responsabilidade penal por causa disso, né? Se houve receptação, compra de produto roubado, essas coisas, vai ser apurado lá. Aqui, o proprietário entrou com uma ação de entrega de coisa, né? Com pedido de busca e apreensão. Então, ele está pedindo a busca e apreensão por ser um bem móvel. Quando é bem imóvel, você pede a busca e apreensão. Você foi citado para aquilo e intimado para entregar o bem sob pena de multa, né? O que eu posso fazer? Sentar e chorar? Não. Além de você poder se defender, obviamente, né, devido ao processo legal, você poderá denunciar a lide que te vendeu. Que caso você perca aquele bem, por isso que fala ali em evicção, né? O que é evicção, meu amigo? Perda de um bem por decisão judicial. Por decisão judicial. Ok? Então eu estou no risco aqui de perder esse bem. O juiz mandou entregar o carro, sob pena de multa, sob pena de busca e apreensão, né? Então eu vou perder este bem por decisão judicial. Isso é evicção. Isso é o conceito de evicção. Então, eu vou ficar no prejuízo? De jeito nenhum. Vou denunciar a lide que me vendeu. Junta lá o contrato de compra e venda. É sempre bom você celebrar um contratozinho de compra e venda. Ok? Junta o contrato de compra e venda. Provando, olha, eu comprei na garagem do fulano. Né? Eu comprei na concessionária tal. Né? E denuncia a lide, essa pessoa jurídica. Essa garagem, quem te vendeu. Né? Pessoa física também, não tem problema. Denuncia quem te vendeu. Tá? E por quê? Porque lá na sentença, aí que está o ponto, meu amigo. Olha o ponto de amarração da denunciação da lide. Na sentença, se o juiz verificar que quem propôs a ação tem razão,
e o denunciante, quem denunciou a lead, né? A seguradora, quem denunciou a lead, o cara que vendeu o bem, né? Se verificar que o denunciante vai perder, né? O juiz, na mesma decisão, ele condena o denunciado, por exemplo, a seguradora, o cara que vendeu o carro, né? Vai condenar o denunciado a pagar a indenização. É o famoso caso seguinte, olha, você está sendo condenado, mas quem vai pagar é o denunciado, ok? Então, é bem interessante esta modalidade, ok? Então, e nós estamos falando aqui de esfera civil. Na esfera civil, geralmente entra com a ação de busca e apreensão do bem, tá? Então, sem prejuízo da repercussão na esfera criminal. Então, na esfera criminal é outra esfera. Tá? Se o cara, às vezes, não quer ter paciência de esperar a justiça criminal determinar a busca do bem, né? Que lá é mais lento neste ponto, aqui, lá não tem tutela antecipada como tem aqui, então ele pode propor já uma ação no civil, pedir tutela antecipada para reaver o bem, né? Se descobrir onde está o paradeiro do carro, né? Enfim, é sempre bom tomar cautela. Eu, por exemplo, Oliterrone, eu só compro carro de garagem. Eu não compro carro de particular. De jeito nenhum. Pode ser o melhor carro do mundo. Não compro. Morro de medo. Só se for alguém que eu conheço muito. Só se for alguém que eu conheço. Ou que eu vejo que é idôneo. Né? Aí tudo bem. Mas como assim, garagem é o que não falta, né, meu amigo? Concessionário é o que não falta. Tá entupido de carro aí para vender. Né? E eu gosto de trocar de carro. Eu ultimamente tenho trocado de carro todo ano. Ou a cada 2 anos. Então eu só vou em garagem. Né? Por causa de responsabilizações. Tá? Então, e os caras são velhaco, né? Eu vejo também o nome, né? Eu também não vou comprar de qualquer uma, né? Eu vejo se tem tradição no mercado, essas coisas, né? Então é importante. Por causa disso daí, tá? Ah, mas eu vou tomar prejuízo? Não, denuncia a lead quem te vendeu. Ok? Ou se for contrato de seguro, denuncia a lead a seguradora. E você tem que, para denunciar a lead, você tem que mostrar o contrato. Você tem que mostrar papel, meu amigo. Então, você tem que mostrar, por exemplo, o contrato de seguro. O contrato é vigente, está em vigor, que prevê aquele tipo de indenização. Está lá na pólice. Ok. Provou? Vai mandar citar, citação, citar o denunciado, né? Para que ele venha para o processo, e a partir do momento que ele vem para o processo, ele vai ser tratado como parte, tá? Cuidado com isso. Então, na alienação ali que eu falei para vocês, né? O cara tem o dever de garantir a lisura daquela venda, né? Como eu disse. Então, eu vou ter que mostrar o contrato de compra e venda que eu celebrei. Eu comprei daquele fulano, tá aqui o contrato de compra e venda, né? Ok, então você comprou aquele do fulano? Perfeito. Então denuncia a lead, pode vir para o processo. Ele vai responder conjuntamente com você. E caso você perca, quem vai pagar o pato é o denunciado. Quem paga o pato é o denunciado. É uma cautela. A denunciação da lead é uma cautela para o denunciante. Mas para que o denunciante possa fazer isso, ele tem que mostrar, então, a relação jurídica, a vida com o denunciado. Perfeito? Tem algum outro slide aqui, ó. Algumas características, ó. Eu vou ter uma ação principal, né? E a denunciação vai tramitar de forma conjunta. Né? Então, ó, olha que interessante. É um mecanismo que a parte, precavendo de eventual derrota no processo, já obtenha no mesmo tempo, e na mesma sentença, ó, que eu acabei de explicar, a resposta à postulação contra aquele que entenda ter a obrigação de reparar o dano regressivamente. E por uma questão de economia processual, né, por exemplo, para evitar que eu vou perder o bem, né, neste processo, depois eu tenho que propor uma ação de indenização contra o cara que me vendeu o carro, para evitar que tenha 2 ações, por isso que eu falo aqui que é uma questão de economia processual. Então, o sistema permite, meus amigos, permite que você denuncie a lead quem vendeu. Então, olha aí que eu pus aí também embaixo, ó. Há 2 relações jurídicas processuais. Uma entre as partes originárias,
partes originárias, né? Que é o que a gente chama de ação principal, ok? E a outra é entre as partes da ação principal e um terceiro, né? No caso a seguradora, né? No caso o alienante do bem, né? Que é o denunciado, né? A denunciação, ok? E a mais forma mais utilizada, né, no cotidiano, né? A denunciação da lide, tá? Das denunciações, das intervenções de terceiro é a mais utilizadas na praxe, tá? A denunciação da lide, né? Também ela é considerada uma intervenção provocada de um terceiro, então que por economia processual, né? Ação que possa ser derrotado, o denunciante por precaução denuncia que ele tem a obrigação de reparar o dano, né? Então, nós vamos ter duas lides. Esse é um ponto muito importante para você mentalizar. Entre as partes figura na ação primitiva, entre as partes da ação inicial e o denunciado, ok? E o juiz, verificando, então, que o denunciante vai perder, ele vai condenar o denunciado ainda. Ok? É bem simples, né? Você entende a ideia, o procedimento é simples, né? Então, por exemplo, você tem lá a seguradora, né? Ela vai litigar do seu lado. Se você que denunciou a seguradora, né, para a seguradora pagar a indenização para você, a seguradora vai atuar do seu lado ali, produzindo provas em seu favor, né? Ela vai se antepor à pretensão daquele cara que quer ser indenizado, então ela vai agir normalmente, né? Produzindo provas, argumentando, né? Pode recorrer também normalmente, tá? Porque quem que vai arcar com os custos, né? Se o denunciante for condenado, quem vai pagar o pato vai ser o denunciado. Então, por isso, tá bom? Vocês já avançaram um pouco mais em obrigação solidária? Como é que vocês estão? Obrigações solidárias. Que agora eu tenho que falar de chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Bom, deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Ah, beleza, então. Bom, olha só. Então, reparem o chamamento ao processo, meus amigos, né? É o velho caso de devedores solidários, né? Velho caso de devedores solidários. Então, eita, corrijo aqui. Né? Quando um credor pode exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida, né? Em comum, né? Ou então, quando você está diante ali de vários fiadores, né? E a ação só foi proposta contra um fiador, né? Então, é o que mais ocorre, né, meus amigos? Então, o chamamento ao processo, meus caros, é uma modalidade interventiva que visa trazer para o processo um co-obrigado. Co-obrigado. Então, era uma intervenção forçada, né, de um terceiro, o co-devedor ou co-obrigado, né? Essa intervenção ela é forçada porque quem provoca ela é o réu e vai formar um litisconsórcio ali, né, passivo. Lembra da aula de litisconsórcio, né? Eu até citei várias questões aqui, né? Então, eu citei o caso lá, tem 3 devedores solidários, né? Ou então tem um devedor e 2 fiadores. Aí eu escolho a proporção contra um fiador mais rico, né? Os demais, se tirem preteridos, eles vão falar o seguinte: oh, peraí, aqui eu não devo sozinho, aqueles caras ali devem também, por que isso é uma proposição contra eles? Não é? Então, aquele que foi escolhido, o escolhido para figurar como réu no processo, vai poder chamar os demais que devem também, né? Então, essa é uma questão interessante, né? Então, nessa primeira hipótese aí, né? No caso do processo do afiançado, né? Um processo em que o réu é fiador, é o caso, né, em que o credor de uma obrigação garantida por fiança, mentalizou? Tem uma obrigação que é garantida por fiança. Ele cobra um valor diretamente do fiador. Ele cobrou do fiador. Ele não cobrou do devedor originário. Aí o fiador verificando aqui fala: o que é isso?
né? Eu sou só o fiador. Né? Então, mas por que você não cobrou também do outro, do devedor originário? Por que tá vindo só em cima de mim? Aí o cara vai falar assim, porque você tem bens, o outro não, né? Então, este, né, o fiador, tendo sido demandado, então ele vai poder chamar o processo o afiançado. Quem que é o afiançado? Cuidado com as nomenclaturas, né? O afiançado é o devedor originário, né? O cara que de fato deve, né? Então, é muito interessante esta possibilidade, né? E na outra, né? Vocês já viram aí, no caso de ter dois fiadores, um foi escolhido, os outros foram deixados de fora, né? Ok, então aquele que foi escolhido chama os demais, certo? E a terceira na dívida solidária, né? Então, na dívida solidária, então também cabe aquele que foi escolhido pode chamar o processo aqueles que foram deixados de fora, tá? Então, essas são as hipóteses de chamamento ao processo, né? Então, o chamamento ao processo, meus caros, nada mais é, então, uma forma de intervenção forçada, você provocar uma intervenção forçada de um co-devedor. Co-devedor, esse é o ponto, tá? Um co-obrigado. Co-obrigado. É o famoso caso, eu não devo sozinho, ele lá deve também, então ele tem que vir pro processo. É isso. É diferente da denunciação da lide, porque na denunciação da lide há um dever de garantia. Aqui não, aqui nós estamos falando de co-devedores. Pessoas que devem também. Então, tem essa pequena diferença aí. Tá? Porque às vezes tem gente que não consegue vislumbrar a diferença de um com o outro, certo? Pode ser que ganhe, porque se tiver advogados diferentes, né? Processo físico, né? O processo corre em dobro, né? O prazo corre em dobro, viu, Antônio? O prazo vai correr em dobro se tiver advogados diferentes. Se tiver um litisconsórcio, seja mais de um réu, né? Com advogados diferentes. O prazo vai ser em dobro, tá? Entendeu? Aqui umas questões processuais, né? Deve ser, então, se for essa chamamento ao processo, a denunciação da lide, nos dois casos, é feito pelo réu na contestação, no prazo de defesa. Dentre as defesas possíveis, tem várias defesas possíveis, nós falaremos disso, vários tipos de defesa. Dentre essas modalidades defensivas, então, uma delas é a intervenção de terceiro. Provocar a vinda de um terceiro para o processo, ok? Então, nesses casos, meus amigos, nós estaremos diante de uma modalidade então defensiva, né, feita pelo réu no prazo de defesa, tá bom? Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar, tá? Então, é feito no prazo de defesa. E tem que ser providenciada, então, a citação, né, daqueles que foram os chamados, né, ao processo, devem figurar, né, no litisconsórcio passivo, né, requerido pelo réu na contestação, ok? Então, no prazo de 30 dias, ele tem que fazer isso, sob pena dele perder o direito ao chamamento, tá? Sob pena do chamamento dele perder o efeito. Então, e os chamados, né? O chamado, ou os chamados, né? Se for mais de um, vocês diriam como marcos, sessão ou subseção, ou lugar incerto, esse prazo vai ser de 2 meses para tomar essas providências de citação dos mesmos, né? E olha só, se a sentença for de procedência, você, com relação àquele que foi condenado, né, a pagar, né, valerá como título executivo em favor do réu, né, que satisfizer a dívida. O que significa isso? Imagina o seguinte, olha, nós temos aqui uma obrigação solidária, professor Lucas, vereador, ele propôs uma ação contra eu e o professor Gleis, né, e a professora Fernanda. Então, obrigação solidária, Murilo, Gleis e Fernanda.
credor Lucas. Aí o Lucas propôs ação só contra mim, né? E aí eu fui lá e fiz o chamamento ao processo da Fernanda e o chamamento ao processo do Gleis. Certo? Se nós formos condenados a pagar para o professor Lucas, e eu vou lá e pago integralmente a dívida, imagina, eu paguei, apesar de ter chamado o Gleis, apesar de ter chamado a Fernanda, se eu for lá e pagar integralmente a dívida, aquela decisão que nos condenou a pagar, ela vai ser um título executivo para mim e eu vou poder executar a Fernanda e o Gleis na parte deles. Ok? Então eu vou poder exigir de cada um deles, os co-devedores, a cota deles. Né? Aqui isso está sendo dito. Ó, a cota proporcional de cada qual. Né? Porque eu vou dizer para eles, olha, eu já paguei aquele débito para a gente evitar a multa, né? Porque lá no cumprimento de sentença, nós vamos ver na execução, vocês vão estudar isso lá no 5º período, cumprimento de sentença. Se você não paga no prazo assinalado, incide uma multa de 10%. Então imagina lá que eu vi a inércia deles, eu vi que eles não iam se mexer. Né? Eu vou lá e paguei para evitar essa multa de 10%, né? Para evitar o agravamento da situação. Né? Então depois eu poderei me valer, ir contra eles, os outros co-devedores, e cobrar a parte deles, a cota à parte, tá? Então, cobrar os outros 33,33 de cada um, não é mesmo? Tudo bem, meus caros? Entenderam isso? Entenderam o chamamento ao processo? Então, associe a ideia. Chamamento ao processo é no caso de co-devedor, co-responsável, tá? Essa é a ideia. Você está diante de um corresponsável, co-devedor, que não foi demandado, você pode chamá-lo ao processo. Tá bom? Chamamento ao processo. Outro instituto muito interessante, olha aqui o nosso barema, né? Nós estamos trabalhando. Denunciação da lide, chamamento ao processo, agora vamos falar da assistência. Assistência, certo? Então vamos lá. Dentro do mesmo processo não vai poder. Depois ele vai ter que propor uma ação de regresso, viu, Antônio? Ação de regresso. Tá? Contra os demais, né? Contra os demais. Tá? Então ele vai ter que fazer isso. Chamada ação regressiva. Para cobrar a parte que não foi paga. Tá bom? Assistiram a aula de preclusão? Estou vendo aí que você usou um linguajar técnico. Vocês viram a preclusão? Preclusão está para o processo, né, assim como a prescrição está para o direito de ação. Né? Então, um fator que extingue um direito processual, né, a preclusão. Então, nós temos ali a forma de você perder um direito processual. Por decurso do prazo, passou o prazo e você não exerceu aquele direito seu, você o perdeu. O seu raciocínio está perfeito, Antônio. É isso mesmo. Né? Preclusão. Ocorre a preclusão, a perda do direito de chamar ao processo. Naquele processo. Por exemplo, se eu não fiz isso no prazo de defesa, lembra que a ação é entre Lucas versus Murilo? Se eu não chamar ao processo a Fernanda e o Gleis, que seriam os outros, hipoteticamente, os outros co-devedores, eu estou precluso. Exatamente, precluiu. Eu perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade de fazer o chamamento ao processo. Certíssimo o raciocínio. Mas isso não retira a minha prerrogativa de propor a ação de regresso contra o Gleis e a Fernanda. Tá bom? Aliás, isso aqui também existe por uma questão de economia processual. Não é? Beleza? Pegaram aí? Vamos falar de assistência? Assistência simples, né? É bem interessante, né, com relação à assistência simples. Assistência simples é a primeira modalidade, né? Está lá no artigo 121, né, do 119, 120, 121, 122, 123. Tá? Então vamos falar sobre a assistência. Bom, assistência, meus queridos. Peraí, deixa eu ir lá na assistência. O slide que eu deixei para eles. Assistência simples.
Vamos falar de assistência simples e assistência litisconsorcial. Ok? Então, a assistência simples, olha aí, a modalidade de intervenção de terceiros, óbvio, né? Em que o terceiro, em processo pendente, em lead pendente, né? Pode intervir, ficou incompleto isso daqui, né? Pode intervir para auxiliar o assistido. Para tanto, deve, aí sim agora fez sentido, comprovar o interesse jurídico na causa de modo que a sentença seja favorável ao assistido. Bom, primeiro ponto que você precisa mentalizar. O assistente é um auxiliar. Ali atrás, nós dizemos que ele é um coadjuvante. Certo? No processo. Tem autores que falam que ele não intervém como parte. Tem autores que sustentam que o assistente não ingressará no processo como parte. Olha que interessante. Ele é tratado à parte. Ficou legal o trocadilho. Exemplo. Um exemplo clássico aqui. Né? Na aula que eu mandei para vocês, eu citei um outro exemplo. Um exemplo clássico aqui, no caso da locação. Locação em que há quebra de contrato, cláusula proibitiva de sublocação. Vamos explicar isso daqui. Olha que interessante, meus queridos. Foi errado aqui. Assistente. Olha só. Imagina o seguinte. Eu comprei. Eu sou dono de um imóvel. Eu sou dono do imóvel. E aí, eu subloquei. Desculpa, eu loquei para o Luiz Fernando. Professor Luiz Fernando. E eu coloquei lá uma cláusula proibindo a sublocação. E o Luiz Fernando foi lá e sublocou para o Marcelo. Professor Marcelo. Olha só. Eu verificando que houve violação da cláusula proibitiva de sublocação, eu estou autorizado a despejar o locatário por quebra de contrato. É o que a gente chama de denúncia cheia. Denúncia cheia, né, no contrato de locação é quando você tem motivo. Denúncia vazia é quando você não tem motivo. Você quer tirar o cara do imóvel sem motivo. Aí chama denúncia vazia. E quando você tem motivo, por exemplo, quebra de contrato, não está pagando, né, ausente de pagamento, você chama isso de denúncia cheia. Ok? Pois bem, então eu tenho lá uma hipótese de denúncia cheia contra o Luiz Fernando. Então eu posso despejar ele. Aí eu vou lá e entro com uma ação de despejo. Eu só tenho relação jurídica, meus amigos, com o Luiz Fernando. Porque eu loquei para o Luiz Fernando. Eu sou proprietário e loquei para o Luiz Fernando. Então a minha relação jurídica é com ele, Luiz Fernando. Não tem nada a ver com o Marcelo. Neste exemplo que eu estou te dando. Aliás, nem sei quem é o sublocatário. Só sei que existe uma sublocação. Que não é o Luiz Fernando que está lá no imóvel, é outra pessoa. Pois bem. O Marcelo está até fazendo investimento lá, colocou até ponto comercial. A gente até, por exemplo, imagina que tivesse outra cláusula lá, falando que o Luiz Fernando poderia fazer uso comercial do imóvel, somente uso residencial. Imagina uma casa na rua, né? Uma casa na Santos Dumont. Né? Imagina esse exemplo. Então o Luiz Fernando acabou violando duas cláusulas, né? Eu vou lá e ação de despejo. Cito o Luiz Fernando, né? Para que o Luiz Fernando proceda à sua defesa e tal. O Marcelo, verificando então que foi proposta uma ação contra o Luiz Fernando, ele vai ter a sua repercussão jurídica afetada. Como? Ora, simples, meus amigos.
Se o Luiz Fernando for despejado, ou seja, se a minha ação for julgada procedente, quem vai pagar o pato é o Marcelo. Quem está na posse do imóvel? O Luiz Fernando sublocou para o Marcelo. Se o Luiz Fernando sublocou para o Marcelo, quem está na posse do imóvel é o Marcelo. E o Marcelo está lá, colocou um ponto comercial ali, então ele fez investimento no imóvel, né? Então, o Marcelo vai ser gravemente prejudicado. Ele vai perder todas as benfeitorias ali que ele está fazendo, os investimentos que ele está fazendo, né? Enfim, olha que interessante. Como eu não tenho relação jurídica com o Marcelo, eu não sou obrigado a colocar o Marcelo como réu. Não sou obrigado a formar um desconsórcio. Eu vou propor ação contra o Luiz Fernando. Porque é com ele que eu tenho contrato de locação. Então, o Marcelo pegou aí, verificando que foi proposta, então, uma ação contra o Luiz Fernando, e que se o Luiz Fernando, aí que está o ponto, se o Luiz Fernando perder, quem vai ser despejado é ele. Quem vai perder todo o investimento que foi feito no imóvel vai ser o Marcelo, não vai ser o Luiz Fernando. Então, o que o Marcelo pode fazer? O Marcelo pode intervir no processo como assistente do Luiz Fernando. E olha o conceito que eu pus aí para vocês, meus amigos. Vou colocar aqui de amarelo. O assistente é um auxiliar. Ou seja, o Marcelo, ao intervir no processo, pedir para ingressar no processo, ele vai chegar e falar assim, olha, excelência, meu nome é Marcelo, eu tenho um contrato de sublocação com o Luiz Fernando, estamos aqui diante de uma demanda de despejo. Caso o Luiz Fernando perca essa ação, quem será despejado serei eu, porque eu estou na posse do imóvel. Então é isso que o Marcelo vai ter que falar. E pedir para o juiz, para que o juiz admita o ingresso dele no processo. O juiz admitindo o ingresso do Marcelo no processo, o Marcelo vai atuar como auxiliar. Auxiliar de quem? Do Luiz Fernando. Então, o Marcelo será um assistente e o Luiz Fernando será um assistido. Ok? O Marcelo só vai poder agir para auxiliar, para ajudar o Luiz Fernando. Ele só pode ajudar. O assistente ele não pode ir contra, em hipótese alguma, ele não pode ir contra os interesses do assistido. É o famoso caso, ou ele ajuda ou ele fica quieto. Das duas, uma. E geralmente, o auxiliar, esse auxiliar, o assistente, ele vai falar, meus amigos, deixa eu olhar um pouco para vocês me olharem. Ele vai atuar, né? Ele vai falar após o assistido, né? Então, por exemplo, o Luiz Fernando vai contestar. Após a contestação do Luiz Fernando, o Marcelo, então, que interveio no processo como assistente, ele poderá complementar a defesa do Luiz Fernando. Então, o assistente fala sempre após o assistido. E ele vai ajudar o assistido. Olha só, uma questão de ordem prática. Eu já advogo há muito tempo, mas eu já vi algumas coisas interessantes. Sabe quando que acontece isso? Intervenção do assistente no processo? Para auxiliar um assistido? Isso geralmente ocorre, meus amigos, quando o assistente não confia no advogado do assistido. É o famoso caso seguinte, o Marcelo chega lá e olha e fala o seguinte, o Luiz Fernando contratou um advogado lá fazer a defesa dele, nossa, mas aquele advogado é ruim demais. Eu vou me ferrar nessa. Eu vou dançar nessa. Eu posso intervir como assistente, né, porque eu tenho um contrato de sublocação, então se o Luiz Fernando perder, eu que vou pagar o pato, né? Então eu vou auxiliar, eu vou intervir, porque aquele advogado que o Luiz Fernando contratou é muito ruim. Geralmente é assim que acontece. Só vamos falar em assistência, via de regra, né, claro, uma questão pragmática, aí, sendo pragmático, quando o assistente desconfia do advogado do assistido. Desconfia da capacidade dele.
né? Porque quando o cara tá com um bom advogado, não faz o menor sentido. Né? Às vezes vai até tumultuar o processo. Agora, quando você desconfia do advogado assistido, né? Esse exemplo que eu te dei, né? O Marcelo achando que o advogado do Luiz Fernando não é tão bom assim. Então ele vai poder o quê? Falar, o assistente fala depois do assistido. Então o Luiz Fernando se manifestou. O que o juiz tem que fazer? Abre vista pro assistente se manifestar. É isso que o juiz tem que fazer. Né? Então, vista do documento de folhas. O Luiz Fernando se manifesta, depois o assistente fala. Na audiência, começou a fazer perguntas, o assistente fez pergunta, depois o assistido faz perguntas. Então ele participa normal do processo, normalmente. Mas lembrem-se, ele só pode ajudar. Ele só pode agir em benefício. Benefício. Ele não pode, em hipótese alguma, ir contra os interesses do assistido. Hipótese alguma. É ato proibido, é ato vedado ao assistente ir contra o assistido. E olha que outro ponto. Cuidado com isso aqui. O assistente ele atua no gargalo ali, na omissão do assistido. Então ele tem que ser meio que um fiscal ali, ele meio que atua como um fiscal, né? Fala assim, opa, ele esqueceu de alegar a prescrição. Excelência, a causa está prescrita. Ele pode fazer isso. Então ele atua nas omissões. O assistente atua nas omissões. Ele vai complementar a defesa do assistido, complementar a atuação do assistido. Ok? Agora, cuidado com isso aqui que eu vou te falar agora. É nas omissões que o assistente atua. Por quê? Se o Luiz Fernando chega para mim, eu que sou proprietário, né? O Luiz Fernando é o demandado. Ele chega e fala, Murilo, vamos fazer um acordo, né? E eu vou lá e aceito o acordo. Nós vamos lá e formalizamos o acordo. O assistente não vai poder fazer nada. O assistente está de mãos algemadas. Ele está algemado. Quando o assistido se manifesta expressamente sobre algum ato, o assistente não pode fazer nada. Então, quando o assistido, o Luiz Fernando, agir de forma expressa, por exemplo, renunciou ao recurso, reconheceu o direito que eu estou alegando, a procedência do pedido, quis fazer um acordo comigo, são todos atos expressos. Ele está se manifestando expressamente. O assistido não pode fazer nada. Nada. Vamos ver isso lá no slide. Captaram isso aqui que eu falei? Olha que interessante, né, essa figura, né, o do assistente. Né? Não é interessante? É bem interessante. Mas na prática é isso que eu te falei, meu amigo. Né? Só vai atuar na que você estiver desconfiado, né? O que você não entendeu, Antônio? Ó, vamos ver aqui os slides, talvez clareie. Ó, o assistente simples é um terceiro, tem interesse jurídico na lide, se resolve em favor de uma ou de outra parte, né? Então, no exemplo que eu te dei aí, é o Marcelo, que tem interesse jurídico. Qual é o interesse jurídico dele? Vamos pegar lá o exemplo. Contrato de sublocação. Que tenha interesse, né, que se resolve em favor de uma parte ou de outra. No caso, ele tem interesse em favor do Luiz. Então, não há que se falar interesse moral, religioso, né, social, tem que demonstrar um interesse jurídico. Então, no caso aqui, ele demonstra por meio da presença do contrato e que ele, Marcelo, que vai ser despejado caso a ação que eu propus seja julgada procedente. Ok? O que você não entendeu? Você vai ter que abrir o microfone para perguntar, senão eu não entendo também o que você não entendeu, né? Pode falar, tranquilo.
a sublocação. Está sem microfone? Ok. Olha só. O propósito do assistente, então, ele intervir no processo para cooperar com o seu assistido. Porque se o assistido perder, né, quem vai arcar com as consequências é ele, o assistido. Olha o exemplo que eu dei. Uma locação entre Murilo e Luiz Fernando, do imóvel. Só que o Luiz Fernando foi lá e sublocou para o Marcelo. Só que no contrato meu de locação, eu sou o dono do imóvel. Eu proibi o Luiz Fernando de sublocar. E o Luiz Fernando foi lá e sublocou. Então o que eu posso fazer? Despejar o Luiz Fernando. Só que o Luiz Fernando já transferiu a posse para o Marcelo. O Marcelo que está na posse do imóvel. Não é? Então o Marcelo, verificando que ele vai ser o afetado com a decisão, ele que vai ser o despejado, colocado na rua, mas ele não é parte. Aí que tá, Antônio. Ele não é parte do processo, porque eu não demandei contra ele. Eu só demandei contra o Luiz. Eu só propus ação contra o Luiz Fernando. Então o Marcelo, que não é parte, ele pode pedir para ingressar no processo como assistente. Então, o assistente é aquela pessoa que vai ser afetada com a decisão, e então ela tem interesse jurídico que uma das partes que está sendo demandada seja vencedora, né? Então ele tem interesse. Então o Marcelo, eu não propus ação contra o Marcelo, eu propus ação contra o Luiz Fernando. Só quem está na posse do imóvel é o Marcelo. Então, para ele não ficar de mãos atadas, né? Para ele não ficar só assistindo, ele pode participar da relação processual. Porque ele tem um interesse jurídico demonstrado. Exato, né? O assistente é um auxiliar, eu falei isso no slide anterior, né? Então, olha aqui. Assistente é um auxiliar, um coadjuvante no processo, ok? Falei disso. Então, olhem só, né? Ele vai pedir para ingressar de forma espontânea, olha aí, ó, pega o exemplo. O Marcelo vai pedir para ingressar de forma espontânea, ele vai ter que demonstrar, então, que ele tem um interesse jurídico na causa, interesse jurídico, não é interesse econômico, social, moral, religioso, amizade, ele é amigo do Luiz Fernando, não, isso não pode. Então, ele vai espontaneamente, e ele vai atuar ao lado daquele que ele pretenda que seja o vencedor da demanda, ó. Então, o Marcelo quer quem seja o vencedor? Ele quer que o Luiz Fernando seja o vencedor. Porque se o Luiz Fernando vence a demanda, meus amigos, o Marcelo continua no imóvel. Se o Luiz Fernando perder, quem vai ser despejado é quem está no imóvel. Quem está no imóvel? Foi sublocado para o Marcelo, então quem está no imóvel é o Marcelo. Então o Marcelo é quem vai ser de fato despejado. Vai chegar um oficial de justiça lá, meu amigo, uma guarnição da polícia militar, e vai falar assim, viemos desocupar o imóvel. Então o oficial de justiça não vai querer saber se é o Luiz Fernando que está no imóvel, se é o Marcelo. É quem estiver no imóvel, vai ter que desocupar o imóvel. Entendeu? Então, quem está no imóvel é o Marcelo, então ele tem legitimidade para intervir, para auxiliar o Luiz Fernando a fazer com que ele ganhe, né? Ajudar ele a ganhar. Então, só que aí tá, ele ingressa no processo e não vai ser tratado como parte, vai ser tratado como mero coadjuvante. Mas ele sempre vai falar após o assistido. E olha aí que eu disse, ele visa sempre auxiliar a defesa dos interesses do assistido, né? Então ele não pode ir contra, em hipótese alguma, não pode ir contra os interesses do assistido. Ok? Então, e essa intervenção do assistente cabe em qualquer grau de jurisdição, ou seja, pode até no STF, né? Então, não importa de fase que o processo esteja, beleza, Antônio? Valeu. Então, em qualquer processo, qualquer procedimento,
Só no juizado que não. Né? O juizado é aquela beleza, né? O juizado é qualquer coisa, né? Lá, minhas regras, né? O juiz chega e fala, aqui são as minhas regras para mim. Então Deus nos acuda. O juizado é um Deus nos acuda. Se o seu processo caiu para o juizado, eu só vou te falar o seguinte, boa sorte. Espero que você seja uma pessoa de fé, que ore bastante, você vai precisar. Porque lá, meu amigo, é aquela plaquinha, não sei se você já ouviu falar, sabe qual que é a plaquinha do juizado? Regras do juizado. Aqui não há regras. Mad Max, né? Parece aquelas prisões, né? Lá da Nicarágua. No rules. Então, eles falaram que ó, não cabe assistência aqui no juizado, tá bom? Porque o assistente vai tumultuar o processo. E pra gente fechar, meus amigos, olha aqui, ó. Poderes do assistente simples, segundo o professor Nelson Neri, né? Mesmos poderes da parte ônus também, da parte assistida. Olha aí, ó. Vocês estavam falando de preclusão, né? Perdeu o prazo, oportunidade. Então, mesmos poderes e mesmos ônus da parte assistida. Olha que eu já disse que não pode ir contra os interesses do assistido, uma vez que sua atividade é subordinada. Isso aqui eu não falei, isso aqui é interessante. A atividade do assistente é subordinada à atividade do assistido. Então, é uma relação, ó, é uma balança aqui, né? Então, uma contraposição. O assistido está acima do assistente, tá? E olha aí, ó, que eu falei também, que trabalha nas omissões. Lembra que eu falei que trabalha nas omissões? Se o assistido for omisso, pode o assistente suprir a omissão. Suprir a omissão. Então, recorrer caso o assistido tenha esquecido de recorrer, né? O assistido não pode ter renunciado ao direito de recorrer. Por que não pode ter? Isso não pode acontecer. Porque se ele renunciou, né? Ele se manifestou expressamente o seu interesse. E logo, ele abriu mão do recurso de forma expressa. Então aí engessa o assistente, né? O assistente não pode ir contra o interesse do assistido. Ele só pode agir nas omissões, né? Então, como ali ele se manifestou expressamente que ele não tem interesse em recorrer, aí danou-se tudo. E aí, pode fazer o que então? Se verificar que houve... por exemplo, o Luiz Fernando e eu fizemos um acordo, e o Marcelo saiu prejudicado nessa. Aí o Marcelo e o Luiz Fernando que se entendam em ação de indenização. Depois o Marcelo que entra com ação de indenização contra o Luiz Fernando, porque, por exemplo, sublocou sendo que não podia sublocar, assumiu um risco de forma desnecessária, né, não informou, às vezes violou o princípio da boa-fé objetiva por não ter informado que estava proibida a sublocação, e mesmo assim ele foi lá e sublocou, né, não é uma fé, né, seria, né, nesse exemplo. Então, aí se o Luiz Fernando tiver feito um acordo comigo, o Marcelo não vai poder fazer nada, porque estaria agindo contra, e aí ele pode resolver isso em eventuais perdas e danos depois, ação de perdas e danos, ok? Olha o professor Nelson Neri, né, o famoso código dele, o Nelson Neri com a mulher dele, né, e Rosa Neri, esse é um código comentado no CPC, comentado muito famoso, né, muito interessante, da editora Revista dos Tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, né? Então ali eles falam, pode em matéria de ordem pública, né? Como falta de pressuposto processual, condições da ação, nulidade absoluta, né? Ele também pode contestar a ação, olha que interessante, alegar prescrição e decadência, né? Impedimento, suspeição do juiz, olha que beleza. Arguir inconstitucionalidade, vocês estão estudando constitucional, né? Atos de andamento do feito, né? Pedir para o processo andar, por exemplo, para tomar alguma providência. Falsidade documental, olha que interessante, arguição de falsidade documental. Requerer produção de provas, né? Diligências, participar da audiência, interpor recursos. É o que mais ocorre, né? Então percebam, não são poucos os atos a serem praticados, né, pelo assistente, né, em prol do assistido, né, meus caros? É muita coisa. Agora, olha aqui, ó, o próximo slide. Atos proibidos. Desistir da ação. A ação é dele. Lembre-se, está lá como coadjuvante. Ele não é protagonista. Não é, ele é só um auxiliar. Né? Todo mundo sabe, né, lá das novelas, dos filmes, dos seriados, né, que todo mundo assiste, sempre tem o coadjuvante e o protagonista. Os protagonistas são autor e réu. O assistente é só um coadjuvante. Então,
não é incumbência dele desistir da ação. Aditar a petição inicial, né, que é um acréscimo da petição inicial, ou aditar a contestação do assistido, também não. Mas ele pode alegar, né, ele pode alegar matérias defensivas que não tenham sido suscitadas pelo assistido. Ok? Reconvir. Nós vamos ver, reconvenção, na verdade, é o contra-ataque. Né? Então, aqui no caso, a reconvenção, que também é o contra-ataque do réu, face ao autor. Nós vamos estudar isso. Ele não pode fazer o contra-ataque, isso é ato da parte, é ato do, por exemplo, Luiz Fernando, só o Luiz Fernando poderia fazer. Modificar a causa de pedido, também de forma alguma. Né? Alterar o pedido, também de forma alguma. E claro, nessa questão da causa de pedido, né? E aditar a petição inicial aqui, essas hipóteses aqui, se o assistente estiver a favor do autor. Eu vou colocar aqui de outra cor, uma cor verde aqui. Então isso aqui é porque ele está, se ele estivesse sendo assistente do autor, né? Obviamente que isso não é possível. A declaratória incidental, né, ela foi extinta com o novo CPC, né, mas está aqui, ela também não é permitida. Às vezes processos em curso que ainda tenham sido praticados a ação declaratória incidental, né? Mais para frente a gente vai ver isso daí. Reconhecimento jurídico do pedido, isso aqui é ato da parte. E todas essas proibições é ato de parte. Ato da parte. Renunciar ao direito também é tudo ato da parte. Transigir, né, fazer acordo, é ato de parte. Confessar, você confessa o que, meu amigo? Fatos. Ele pode confessar fatos. Né? O assistente não pode confessar fatos. Isso também é ato da parte. Depoimento pessoal. Só quem presta depoimento pessoal são as partes. As partes. Ok? Então, também ele não pode. A exceção de incompetência, isso aqui meio incoerente, mas também é considerado ato da parte. Tá bom? Era isso, meus queridos. Por hoje, acho que tá bom. Deu pra gente falar de 3, né? Então, na manhã, né, vamos falar sobre desconsideração da pessoa jurídica e o amicus curiae, o amigo da corte. Não é? Tudo bem? Alguma dúvida? Agora mesmo eu já mando. Vou salvar aqui esses slides e já mando para vocês. Gurinha, como diz o outro. Gurinha mesmo. Tá bom? Então por hoje era isso. Amanhã, então, desconsideração da pessoa jurídica e amicus curiae. Não percam. Essa parte é legal. Essa parte é importante. Ok? Então boa noite a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Pode mandar um áudio também. Não tem problema nenhum. Eu respondo a todos. Tá bom? Muito obrigado. Então até amanhã. Fiquem com Deus. Obrigado.